Eu espero que você esteja muito bem aí na sua casa ou no trabalho, ou quem sabe até no hospital com a televisão ligada aqui na Rede Século XXI, acompanhando mais um programa Igreja Presente. O importante é que você está aqui conosco nesse instante onde o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, vai nos falar mais uma vez sobre temas importantes. E hoje eu já quero começar com uma pergunta. Antes da pergunta, obrigado, Dom Odilo, por nos receber aqui, viu, mais uma vez. Muito bem, é um prazer. Boa tarde a vocês, ou bom dia. É uma saudação que eu faço a todos vocês que nos acompanham cada semana nesse encontro através da TV da Rede Século XXI. Quero começar com essa pergunta. Vamos legalizar a maconha? É uma pergunta, né? E, de fato, atualmente, de novo, no Congresso Nacional, os parlamentares estão discutindo essa questão, que parece que virou uma questão banal, mas não é banal não, deve ser levada muito a sério. Dom Odilo, existe a Marcha da Maconha, existe o Uruguai que aprovou o uso, existem aquelas mães de família que querem importar uma substância da maconha por causa de remédios. Existem tantos prós, contras, que nós ficamos na cabeça com isso, exatamente com essa palavra. Tem hora que parece que é pró, tem hora que parece que é contra. Então, é pró, é contra, não existe o pró, não existe o contra. Como ficamos diante disso, Dom Odilo? É preciso distinguir, né? Existe um risco de se estar atualmente apresentando a maconha como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa inofensiva, como o cigarro, por exemplo. Primeiro temos que distinguir entre fumar maconha e um medicamento que se extrai, isto é, que se consegue a partir de uma substância extraída da maconha. Né? Ora, existe sim um medicamento que é obtido a partir de uma substância que tem na maconha, mas não é mais maconha, é aquela substância que tem na maconha, é isolada por um processo de laboratório, então se faz um remédio, é diferente de fumar maconha. Para fazer o soro contra a picada de cobra, não usa veneno de cobra? Pois é, o soro não é mais o veneno da cobra, mas o soro é obtido a partir do veneno da cobra. Então, é diferente ter um medicamento produzido a partir da maconha e a própria maconha. Este lado não deveria ter tanta dificuldade. Claro, produzir um medicamento a partir de uma substância tirada da maconha, produzir esse medicamento de maneira controlada, supervisionada, é um processo que normalmente não deveria ter muito problema. O problema é liberar a maconha que se fuma. Aí sim nós temos muitas questões a considerar. Não deveríamos banalizar essa questão só porque um ou outro país liberou, o Uruguai liberou maconha, alguns estados dos Estados Unidos liberaram maconha. A gente fala liberar maconha, mas não é bem assim. É uma produção controlada, uma venda controlada, não é assim chegar e qualquer um produz e qualquer um vende. Então, há muita ideia falsa que está sendo passada sobre isso. O senhor acha que muitos comentam se a maconha for liberada, o tráfico de drogas pode começar a diminuir, isso vai diminuir o consumo porque está liberado? Isso é um caminho? Não existe isso, Dom Odilo? Olha, é preciso examinar muito bem tudo isso. Primeiramente, liberar o tráfico, liberar a comercialização da maconha. Será que diminui o consumo da maconha? De forma nenhuma. Isso é ilusão pensar dessa forma. Aumenta o consumo da maconha. Mas a maconha não tem problema, não traz malefícios? Traz malefícios, com toda certeza traz malefícios. Ela vicia como o cigarro, ela é mais danosa do que o cigarro e não fica simplesmente na maconha. A maconha é uma droga dita leve que chama para drogas mais fortes. Portanto, ela está dentro de um processo de dependência química que tem passos, tem estágios e, naturalmente, de uma dependência leve passa a ser uma dependência pesada. Eu estava lendo o seu artigo aqui da Arquidiocese de São Paulo, você escreveu esse mesmo artigo sobre a maconha, e o senhor comenta aqui que a maconha de hoje ela tem uma
ela tem uma potencialidade de vício 10 vezes maior do que há décadas atrás. Existe essa preocupação da sociedade para com isso, de se preocupar, de se monitorar, de se estudar mais esse assunto para que isso não venha causar maiores danos à saúde dessas pessoas, Dom Odilo? Certo. A maconha é uma planta que também é estudada, é cultivada, tem qualidades diferenciadas de maconha. Naturalmente, as qualidades mais fortes, elas vão ser mais produzidas, mais vendidas, e elas produzem um efeito muito forte, né? E hoje, de fato, isso estudos, né, estudiosos que dizem isso, a maconha que hoje em geral é consumida, ela tem uma potencialidade, né, de alucinógena, né, 10 vezes maior do que tinha algum tempo atrás. E ela vai crescendo, porque eles vão aprimorando a maconha, né, a planta, através, naturalmente, de processos, de estudos, né, de zootecnia, né, de modo que ela vai se tornando cada vez mais potente quanto ao efeito dela. Então, liberar resolveria o problema? De forma nenhuma. Depois tem outro aspecto a considerar. Veja, dizendo que a maconha é uma droga leve, então pode liberar. Mas veja, são as drogas leves liberadas que causam o maior número de problemas. Cigarro, álcool, são drogas que têm efeitos claramente danosos sobre a saúde, o convívio social. O número de doentes e de mortes em consequência do cigarro é enorme, e do custo social, né, do consumo do cigarro é enorme, porque as pessoas ficam doentes, depois depende da previdência social, depende do tratamento, depende do hospital, depende da família que tem que cuidar, o Estado que tem que cuidar, né? Da mesma forma, o álcool, né? A dependência química do álcool é uma doença que depois repercute tão mal no convívio social, na vida da família, é um fator de violência na sociedade, além de ser um fato de menos participação na vida ativa da sociedade, no trabalho, na vida social, na vida cultural. Quem tem dependência alcoólica começa realmente a se isolar socialmente, a não mais participar e, pelo contrário, precisa ser sustentado. Ora, tudo isso precisa ser levado em conta. As famílias que têm um drogado, que têm um alcoolizado, tem consequências para toda a família, é um peso, portanto. Então, quem quer se drogar não está simplesmente escolhendo para si, está escolhendo para os outros e para a sociedade toda. Da mesma forma, quem é fumante está escolhendo alguma coisa para si, mas também para a sociedade toda. Então, as drogas leves, legalizadas, são as que mais matam, que trazem maiores prejuízos ao indivíduo e à sociedade. Ora, queremos legalizar a maconha para termos mais uma droga leve, né? Entre aspas, uma droga leve para fazer grandes malefícios? É uma pergunta que se deve fazer. E esse é um caso não só da igreja, mas de toda a sociedade, Dom Odilo. É um caso da sociedade, não é um caso da igreja. A igreja socorre as vítimas, mas não é um problema de política da igreja, é um problema de política da sociedade, do Estado. A sociedade como um todo devia realmente se mexer para dizer o que quer, o que pensa, e não deixar simplesmente fazer uma legislação que depois vai trazer danos enormes. Dom Odilo, é um assunto muito preocupante, e depois nós vemos aí tantas clínicas de recuperação cuidando das famílias, cuidando das pessoas que foram abusadas pelo álcool, pelo cigarro, pelas drogas em geral. E eu queria saber do senhor, o usuário, a pessoa que passou pelo convívio diário com a maconha, o que o senhor pensa dessa pessoa? É uma pessoa que deve ser discriminada, corrigida, ocupada? Não, toda pessoa precisa ser ajudada. E nem sempre é fácil, naturalmente a pessoa precisa querer ser ajudada. Geralmente para deixar um vício até mesmo do álcool, do fumo, mas também das drogas, é preciso que a pessoa interessada seja
esteja com vontade de dar o passo, de sair, de ser ajudada, então ela pode ser ajudada. Mas é claro que de nossa parte devemos sempre estar dispostos a ajudar, estender a mão, primeiramente de forma preventiva, para ajudar a que ninguém caia na droga, no vício, né? E de forma depois, corretiva, misericordiosa, para socorrer quem está nessa situação. É um assunto muito sério. E quem promove o tráfico, Dom Odilo? O que fazer? Para esses a gente tem que dizer, olha, eu tenho que dar contas a Deus, né? Se não temem nem a polícia, né? Nem a cadeia, nem a reação da sociedade, tem que dizer que tem que dar contas a Deus. Isso o Papa Bento XVI disse lá na Fazenda da Esperança, em 2007. E o Papa Francisco repetiu isso também. Quem faz dinheiro em cima da morte dos jovens, em cima da morte dos outros, né? Vendendo droga, está vendendo a morte. Quem faz dinheiro enriquece em cima da morte dos outros, tem que prestar muitas contas a Deus. Assunto muito sério. Então, uma palavra final do Senhor para esse programa de hoje, quando nós falamos sobre essa questão da maconha tão expressiva, não é? Uma palavra que o Senhor tem a dizer para todo o povo do Brasil nesse instante. É um problema, né? A gente poderia dizer assim, a droga é uma droga, né? Mas a melhor coisa que dá para fazer é conversar abertamente na família, com os filhos, adolescentes, jovens, é prevenir para que, conhecendo os malefícios, não se deixem levar pela tentação. A droga, de uma forma ou de outra, acaba atraindo, que existe uma curiosidade, quero só experimentar, vou só ver uma vez, mas às vezes basta tomar uma vez a tal da droga, né? Dependendo do tipo de droga, já começa depois a sentir necessidade e a dependência. Portanto, é prevenir, não se deixar cair em tentação. E é a melhor forma manter a distância da droga, mesmo das drogas leves. Mesmo das drogas leves, né? Álcool, tem que saber consumir com toda a, digamos assim, moderação, como se diz, né? Mas a moderação é saber que tipo de coisas alcoólicas se consome, em que momento se consome, as quantidades que se consome. Cigarro, é melhor não começar, para largar depois é um problema. O cigarro traz malefícios inegáveis. Então, melhor manter a distância, ficar longe e ajudar os jovens, as crianças, os adolescentes a ficarem longe, a saberem claramente o que acontece se entra por esse caminho, de maneira a não ter que lamentar mais tarde. Antes de nós encerrarmos esse programa no dia de hoje, então quero deixar para você de todo o nosso Brasil o e-mail do programa Igreja Presente para você se manifestar, colocar uma sugestão, uma crítica, um comentário sobre o programa de hoje, de outros programas, não é? Fique à vontade, igrejapresente@rs21.com.br, igrejapresente@rs21.com.br. Odilo, a bênção de Deus para todos nós hoje que acompanhamos esse programa. Pois não, pensando também no sofrimento das famílias, das mães que têm filhos drogados, a gente sabe como isso deve doer, como é difícil. Pensando nas vítimas da droga, que infelizmente caíram, estão dependendo, e eu visitei algumas vezes em São Paulo a Cracolândia, é muito triste. É muito triste o estado a que ficam reduzidas as pessoas que ficam dependentes fortes da droga. Ficam realmente prostradas na sua qualidade humana e na sua dignidade humana. Que Deus olhe com misericórdia para essas pessoas e dê muita força e coragem a todas as organizações que ajudam os drogados a sair dessa situação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.